Olá a todos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto interessante que é sobre a verdadeira aparência do Messias, dos egípcios e de Noé. E é um assunto complicado, é um assunto complexo. Por quê? Porque tudo que eu vou falar para vocês aqui hoje, um pastor falou a mesma coisa lá nas Filipinas e a igreja dele foi queimada no dia seguinte. Então é um assunto que muitas pessoas não gostam muito, mas é interessante. Então vamos lá. Pois bem, então vamos lá. Vamos começar com alguns pontos aqui. Um ponto interessante. Essa figura aqui, quem me mandou foi a Xeriá do canal De Volta à Raiz. Tá? Tem um site, tá em inglês, ela mandou já traduzido, que fala sobre os navios negreiros que fizeram os contrabandos de escravos, venda de escravos e tudo mais. E ela fez uma pesquisa, você pode entrar lá, conferir também, você entra lá e coloca, por exemplo, assim, o nome africano, você coloca uma parte do nome, por exemplo, Iá, certo? E você clica lá para ver a lista de pessoas que tinham esse nome, ou um pedaço desse nome, e você encontra uma grande quantidade de pessoas com Iá no nome. Então, por exemplo, aqui, ó, Vaniafo, Aiabose, Eba Laia, Enia, Ia, Iacase, Raia, Reia, Waneia, Acheia, Enia, Eboia, Laia, Wonaiaia, Oia, Zonabi, Yamu, e assim vai. Tem um monte de afrodescendentes que foram vendidos como escravos e, vamos dizer assim, tem Iá no nome. O termo Iá aparece na boca dos índios e aparece na boca dos africanos. Né? Pois bem, e você vê ainda aqui ó, o nome do navio negreiro que levou parte desses escravos para ser vendido. Olha só, Semíramis. Dá até medo, hein? Já pensou? Semíramis. Que horrível. Para quem não sabe quem é Semíramis, pesquisa aí que você vai entender quanto horrível é isso. Né? E as pessoas que vendiam escravos admiravam. Enquanto a gente vê que isso aqui é uma coisa ruim, Semíramis é uma coisa terrível, o pessoal que vendia escravo tanto admirava que colocou o nome do navio de Semíramis. Pois bem, então assim, primeiro ponto aqui. Sim, tem uma relação direta entre os escravos e o povo do Criador, que foi vendido parte desse povo como escravos. Okay? E todo mundo sabe qual que é a cor desse povo aqui que estava nesse navio negreiro Semíramis. Certo? Todo mundo sabe. Eles eram branquinho? Não, né? Pois bem. Mas vamos lá. Isso aqui foi uma pergunta feita pela Edilene, no vídeo que eu fiz da série dos Hebreus, parte 3, e ela diz assim, ó, uma curiosidade, sendo o Senhor Jesus Cristo da tribo de Judá, então ele era de pele escura? Ah, começou a cair as fichas, né? Pois é. Vamos dar uma olhadinha aqui. As imagens do Messias, às quais fomos condicionados, são esse tipo de imagem aqui. Mas será que esse tipo de imagem representa a realidade? Será que o Messias tem a pele branquinha? Será que o Messias tinha o cabelo lisinho, loirinho, ele era loirinho, pelinha branquinha? Será que é assim? Vamos lá, vamos pensar, vamos colocar o tico e teco para funcionar. Como eu disse, a mensagem que eu tenho para passar hoje, o pastor lá na Filipinas falou e a igreja dele foi queimada no dia seguinte. Então sim, tem pessoas que não gostam. Mas a verdade é, o Messias, ele tinha essa aparência? Vamos lá, vamos responder sinceramente. Você já sabe que os índios têm relação com o povo do Criador. Você sabe que os escravos têm relação com o povo do Criador, certo? Vocês sabem que os escravos vêm da tribo de Yahudá. Vocês sabem que o Messias vem da tribo de Yahudá. Vamos lá. O Messias tem essa cor branquinha? A gente vai pegar ponto por ponto, se acalma aí. Ele tinha cabelo loirinho? Ele fazia sinal maçônico? Hã? Vamos lá, vamos desenvolver isso. Ok. Além disso, ó, outras imagens que nós somos condicionados. A gente vê um Messias branquinho, paz e amor, loirinho, feições calmas e femininas. Ou a gente vê o Messias muitas vezes desse jeito aqui, ó. Um bebezinho inocente. Claro, bem tranquilinho, bebezinho, né? O pai dele é branquinho e loiro, a mãe dele é loirinha, também branquinha, não é? E ele é branquinho e loirinho, claro, lógico, lá no lugar onde eles nasceram, inclusive foram pro Egito e tudo, eles eram bem branquinhos assim, claro. Você acha isso? Vamos ser sinceros aqui. Você acha que essa imagem aqui é real? Eles eram branquinhos, loirinhos? Todos eles. Olha o Messias aqui, ó. Branquinho, loirinho e ainda com uma roupinha rosa. Isso aqui é real. Vamos lá, vamos pôr o tico e teco para funcionar. O Messias era branquinho? Todo mundo já sabe a resposta, né? Todo mundo já começou a perceber a importância de a gente conhecer a história, certo? Então vamos lá. Se você for um eleito, certo, para salvação, esse assunto não vai te ofender. Não vai. Você não vai precisar pôr fogo na igreja por causa disso, certo? Você não vai te ofender. Porque você foi eleito, você vai entender o que eu estou falando. Não vai te ofender. Muito pelo contrário. Pois Paulo ensinou que não se deve vangloriar-se contra os ramos originais da oliveira. Pois haverá salvação tanto para Israel como para os ramos de oliveira brava que forem verdadeiramente enxertados na oliveira cultivada.
Né? Que Paulo disse, ó, não te vanglories contra esses ramos. Então, vós direis, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. E o que Paulo disse? Diz assim, ó, do contrário, também tu serás excluído. Se você for contra os ramos originais, não, esses ramos aí foram tudo cortados. Tipo assim, os ramos originais foram cortados. Imagina um enxertado, se não é cortado. Então assim, a gente tem que ser bastante cauteloso. A gente já falou sobre isso aqui, não vou ler tudo, está na série dos Hebreus, certo? Mas vamos continuar aqui. Sabemos que o Messias veio da tribo de Yahudá, da tribo de Judá. E também sabemos que os Yahudim são negros. A gente já falou isso na série dos Hebreus. Vamos ver a descrição do Messias em Apocalipse, capítulo 1, versículo de 12 a 15. Vamos dar uma olhadinha. Voltei-me para observar quem falava comigo, e voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros, alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma longa túnica que chegava a seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã. Como assim? Branco como a lã? É branco como a seda, o cabelo? É branco como a seda? Não. É branco como a lã. Como é que é a lã? Alguém já viu a lã da ovelha? A ovelha tem a lãzinha bem sedosa, assim? Não. A lã, como é que ela é? É mais ou menos assim, ó. Ok, tão brancos quanto a neve, e seus olhos como uma chama de fogo. Né? Os seus pés reluziam como metal. Por quê? Porque ele tem a nova vestimenta, certo? Ele já recebeu um corpo glorificado. Né? Ele nasceu com um corpo, ele veio depois recebe, todos nós vamos receber um corpo glorificado, certo? Olha só, dá uma olhada aqui. Quem vocês acham que parece com o Messias? Hã? Essa imagem aqui que o pessoal mostra ou esta imagem aqui? O que vocês acham que parece? Vamos lá, número 1. O Messias veio a esta terra aqui há mais de 2000 anos. Ele é um ancião. Você vê uma pessoa de 100 e poucos anos e pensa o seguinte, esse aí é um ancião. Aí de repente você fala do Messias que veio há 2000 anos atrás e você pensa que ele é um jovem. Você pensa que ele é um jovem ou você pensa que ele é um bebê. Porque é o bebê do Natal, loirinho, etc, tal, que o pessoal coloca no presépio. Ou é ele com essa imagem aqui. O Messias é um ancião. Ele tem cabelo branco. E provavelmente a pele dele é escura. Provavelmente a pele dele é escura. Ok? Então, vamos lá. Alguém vai falar, pô, Afonso, isso não é importante. Deixa de lado. Deixa de lado. Uhum. Por que não é importante? É mais ou menos assim, ó. Afonso, isso não é importante, tá? Isso não é importante, tá? Você pode continuar vendo essa imagem aqui tranquilo. Não é importante. Ignora. Vamos continuar montando nosso presépio. Só loiro. Uhum. Todos eles eram alemães. Arianos. Uhum. Não eram. Não eram. Ok? A gente já viu lá no início. O povo que veio da África em navio negreiro, eles vêm da tribo de Yahudá. Ou seja, tem uma cor específica. Eles não eram branquinhos, eles não eram alemães. Agora, isso é mais profundo. A gente já vai ver. Então é o seguinte, ó. Vamos pegar aqui outra dica, está em Apocalipse, capítulo 4, versículo 3, sobre a aparência daquele que está sentado no trono. Olha só, diz assim, ó. E aquele que estava sentado era, na aparência, semelhante a uma pedra de jaspe sardônio. Ou sárdio, jaspe sárdio, tá aqui. Vamos ver, qual que é a cor dessas pedras? Parecem bem parecidas, né? Mas elas não são brancas. Elas são marrom. Marrom mais escurinho, vamos dizer assim. Né? É branco? Não é branco. Continuando aqui, ó. A imagem do Messias que se encontra no Museu do Cairo, no Egito. Vamos lá olhar aqui os apóstolos e o Messias nessa imagem do Museu do Cairo. Uma imagem histórica aqui pra gente. Olha só. Que coisa, o pessoal pintou aqui. Parece que os apóstolos eles tinham cabelo meio Black Power, né? Interessante. Lá no Museu do Cairo, olha só. Cabelo meio Black Power. Esse aqui é um marrom mais claro, esses aqui é um marrom mais escuro. Pele escura. O Messias, qual é a cor da pele dele aqui? Escura. E os apóstolos parecem que todos aqui têm um Black Power. Cabelo, né? Olha o estilo. Tudo. E todos de barba também. Interessante isso. Só que o que a gente é condicionado é isso aqui, né? Isso aqui pode mostrar, Afonso. Olha só. São homens brancos, de cabelo branco ou cabelo loiro. Alguns de cabelo preto, mas olha só que loirinho, loirinho, loirinho. Alguém vai dizer que este aqui tem traços tão femininos que provavelmente é Maria Madalena. E assim vai. Todos eles um traço bem feminino, loirinhos, branquinhos, será? Será que é assim? Bom, vamos dar uma olhada na imagem do Museu do Cairo. Tá um pouco diferente, vocês concordam? Vamos lá. Agora, será que só a aparência do Messias foi mudada propositalmente? Parece que não. Olhe como era a real aparência dos egípcios. Se você for lá ver as pinturas dos egípcios nas paredes do Egito, daqueles monumentos que ficaram lá, olha só, que cor que é? Um marrom mais escuro, um marrom um pouquinho menos escuro. Marrom, 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 marrom. Pele escura. Os egípcios têm pele escura. A gente já viu isso aqui na série dos Hebreus, olha, quando a gente falou de Ham, Cam. Olha só, pai,
foi filho de Noé e pai de Cush, pai dos egípcios, etc. Pai dos povos de pele escura. Você lembra? A gente já viu isso. Pois bem, então olha só, porque se todo mundo já sabe que eles têm a pele escura, a pergunta é, por que todos os filmes sobre egípcios eles são brancos? Olha só, Cleópatra é branquinha. Ó, esse aqui, ó, deuses do Egito, branquinho, branquinho, branquinho. Todo mundo é branco no Egito. Lá na África, naquele calorzão, todo mundo no Egito era branco, não é isso? Os filmes dizem que são brancos. Vou parar um pouquinho aqui e a gente já continua. Continuando, pessoal. Então todo mundo sabe que no Egito o povo não é branco. Se o povo não é branco, por que todos os filmes que falam sobre o Egito, os caras são brancos? Porque eles precisaram encobrir alguma coisa. Por que você precisa trocar a aparência dos egípcios? Por quê? Porque você precisa falar que eles eram brancos. Todo mundo sabe que não é branco. Por quê? Tem um motivo, claro. Por que o encobrimento da aparência dos egípcios? Este encobrimento da real aparência dos egípcios deve-se ao fato de que eles tinham aparência física semelhante com os israelitas. Eles eram parecidos. Está na Bíblia vários momentos onde mostra que os egípcios tinham uma aparência semelhante aos israelitas. Se você quer falar que os judeus de hoje, os israelitas de hoje são branquinhos, você vai ter que falar que os egípcios são brancos. Tá? José e Maria foram se esconder com o Messias, bebê no caso, no Egito, certo? Eles foram se esconder lá. Eles não foram se destacar lá. Imagina só, um povo, os egípcios, todo mundo de pele escura, chega lá, José e Maria bem branquinho com o bebê branquinho. Tipo assim, é mais difícil de se esconder, vocês concordam? Isso que tá em Mateus capítulo 2, versículo 14. Eles foram se esconder lá. Outra coisa, ou quando os irmãos de José não reconheceram e confundiram ele com o egípcio. Em Gênesis capítulo 42, versículos de 6 a 17. Os irmãos chegam lá, José está com um traje diferente, né? Cortou com certeza que nos egípcios, com cabelo careca, sem barba, que é a aparência que os egípcios tinham normalmente, pessoal do poder, carecão e sem barba. Os irmãos olharam, é um egípcio. De repente, não, ele chamou lá, pô, os irmãos de vocês, etc. Tal. Como é que eles se confundiram? Pensa só, se os egípcios, eles tinham a cor escura, pele marrom, se José fosse branco, tipo assim, como é que ele ia se passar por um egípcio? Não dá, eles são parecidos. A Bíblia, várias vezes, quando fala sobre os egípcios, eles mostram que os egípcios eram muito parecidos com os israelitas em cor. Então, por exemplo, aqui, ó, ou quando os israelitas foram enterrar o patriarca Jacó e foram confundidos como sendo uma caravana de egípcios, em Gênesis, capítulo 50, versículo 7 a 11. Os cananitas olharam e falaram assim, nossa, que esses egípcios choram tanto. Eles não eram egípcios, eram todos israelitas. Agora, como, vamos supor que os egípcios fossem brancos, como a Cleópatra, etc. Tal. Vamos supor. Como o povo seria confundido? Não, os egípcios eles eram marrom, todo mundo sabia, tá? Inclusive tem as pinturas disso lá nas paredes do Egito. E o povo israelita é da mesma cor, muito parecido. Da mesma cor, marrom. Não, eles confundiam um com o outro. O José foi confundido lá no Egito, o pessoal confundiu os israelitas que choravam por Jacó como egípcios, né? Então, pela Bíblia fica bem claro que os egípcios e os israelitas eram fisicamente parecidos, e a gente sabe que os egípcios, eles eram marrom, eles eram escuros, eles tinham pele escura, ok? Pois bem, então para você falar que os israelitas hoje são branquinhos, para você falar que o Messias é branquinho, de pele branquinha e cabelo loirinho, você tem que falar que os israelitas de onde ele veio são branquinhos. Mas para você falar que os israelitas são branquinhos e colar essa ideia, você tem que falar que os egípcios são branquinhos também, percebe? Porque se você falar que o egípcio é marrom, da forma como está nas pinturas, nas paredes, etc., lá do Egito, você vai falar que ele é marrom, e você vai chegar à conclusão que os israelitas também têm a pele escura e marrom. E aí você vai chegar à conclusão que o quê? Que o Messias também tem a pele escura e marrom. E o pessoal não gosta disso, porque se vocês sabem, tem racista pra caramba, certo? Principalmente em outros países. No Brasil tem pouco. Né? Pouca gente que tem problema racial, etc. Tal. Nos Estados Unidos tem muito mais. Para vocês terem uma ideia, muito do que vocês estão aprendendo aqui comigo vem de um canal de israelitas negros. E eles fazem ótimos estudos. Já falei para vocês aqui, Watchmen Reports. Maravilhoso. É um casal de negro. Muito, muito bonito o que eles falam. Tudo é muito bom. Só que o que acontece? Eles receberam até mensagens. Uma mulher falou assim, olha, eu amo Jesus. A mulher falando que ela amava Jesus, mas que ela odiava negro. Então, pera um pouquinho. Mas e se Jesus também tem a mesma cor? Se ele é escuro, e aí, como é que funciona? Ela ama Jesus, mas não gosta dele, é isso? Vocês percebem? Tem uma importância. Agora vamos lá. Agora vamos falar de Noé. Noé especificamente. Noé é diferente. Tá? Porque, olha só. Vamos ler o apócrifo de Enoque. Diz assim, ó. E depois daqueles dias, meu filho Matusalém, Enoque falando, tá? O filho dele, Matusalém, escolheu uma esposa para o seu filho Lameque, como é o correto. O pai escolhendo a esposa para o seu filho, é óbvio, né? E ela ficou grávida dele e gerou um filho. Pois bem. E o seu corpo
da criança que nasceu, o seu corpo era branco como a neve e vermelho como a flor de uma roseira. O que isso significa? Sabe quando é branquinho, a bochecha rosada, etc e tal? Vermelhinha? É isso. Então o corpo dele era branco como a neve e vermelho como a flor de uma roseira. Ok. E o cabelo de sua cabeça era branco como a lã. Ele é cabelo branco. E seus olhos eram belos e quando ele abria fazia toda a casa brilhante como o sol. E toda a casa ficava excepcionalmente brilhante. Quem está falando dessa criança que era Noé. Okay? Pois bem. E quando foi tirado das mãos de sua ama, abriu sua boca e falou ao Criador com retidão. E o seu pai Lameque teve medo dele. E fugiu e foi ao seu pai Matusalém. E ele lhe disse, gerei um filho estranho. E ele não é como um homem, mas como os filhos dos anjos do céu. Por que ele está falando isso? Por que ele estranhou? O filho dele nasceu branquinho, cabelo branco, olho claro, branquinho. Noé era branquinho. Mas o pai de Noé olhou e falou, tem alguma coisa esquisita aí. Por que o pai de Noé estranhou? Porque o pai de Noé não era branquinho. O pai de Noé, ele era da cor, né, da cor comum lá na África e tudo mais. É marrom, pele escura. E de repente nasce um filho branquinho, branquinho. E ele fala o seguinte, ele vai ao pai dele e diz assim, olha só, Lameque teve medo da criança e fugiu e foi ao seu pai Matusalém. E ele lhe disse, gerei um filho estranho. Ele não é como um homem, mas como os filhos dos anjos do céu. De um tipo diferente, não como nós. Não como nós, olha só. E o filho dele era branquinho, ok? E seus olhos são como os raios de sol e sua face gloriosa. E me parece que ele não saiu de mim, mas dos anjos, e receio que algo extraordinário possa ser realizado na terra em seus dias. E agora, meu pai, eu estou vos pedindo e suplicando para ir ao nosso pai Enoque e saber dele a verdade, pois sua habitação é com os anjos. E quando Matusalém ouviu as palavras de seu filho, veio a mim, Enoque falando. Então foi lá conversar com Enoque, nos confins da terra, pois escutou que eu estava lá. E ele clamou, e eu escutei a sua voz, e fui ter com ele. E ele lhe disse, vede que aqui estou, meu filho, pois vieste a mim. E ele me respondeu e disse, por causa de um assunto importante vim a ti, e por causa de uma visão perturbadora me aproximei. E agora me escute, meu pai, pois um filho nasceu ao meu filho Lameque, cuja forma e tipo não são como os de um homem. Sua cor é mais branca que a neve, e mais vermelho que a flor de uma roseira. E o cabelo de sua cabeça é mais branco que a lã. E seus olhos são como os raios de sol. E ele abre seus olhos e faz toda a casa brilhante. E foi tirado das mãos da ama, e ele abriu sua boca e bendisse o Criador dos céus. E o seu pai, Lameque, teve medo e fugiu a mim. E ele não acredita que ele dele saiu, mas pensa que veio dos anjos do céu. E veja, eu vim a ti, para que possa fazer saber a verdade a mim. E eu, Enoque, no caso, estou falando que Enoque, respondi a ele, o Criador fará coisas novas na terra. E disto já tive uma visão, e fiz saber a ti, pois na geração do meu pai, Jared, alguns de cima dos céus transgrediram a palavra do Criador. E vede que cometeram pecado e transgrediram a lei e se promiscuíram com as mulheres e cometeram pecado com elas. E casaram com algumas delas e tiveram filhos com elas. E haverá grande destruição sobre a terra e haverá um dilúvio. E haverá uma grande destruição por um ano. Mas este filho que te nasceu será deixado na terra e seus 3 filhos serão salvos com ele. Quando todos os homens que estão na terra morrerem, ele e seus filhos serão salvos. Noé era branquinho. Mas espera um pouquinho, o pai dele, ele era de pele escura e nasceu, não é branquinho. E ele falou, pera um pouquinho, isso aí não é meu filho, é filho dos anjos. Porque ele é branquinho, cabelo branco. Mas nasce de vez em quando, o quê? Crianças albinas. Albinas, ou seja, de pele branca, cabelo branco. Tá? Incluindo de pessoas de pele escura. Nasce crianças de vez em quando albinas. Neste caso aqui, ó, especificamente, ó, são gêmeos. Tá? Da mesma mãe, nasceu gêmeos. Um de pele escura e um de pele clara, ok? E essa pele clara e cabelinho claro aqui é como mais ou menos era Noé. Noé era branquinho, branquinho de cabelo branco, inclusive, de olho claro. E o pai dele, que tinha pele escura, achou estranho, falou, pô, isso aí veio dos anjos, não veio de mim, porque é muito diferente. Mas não, ele era albino, Noé sim, ele era branco, mas a raiz dele é a raiz de pele escura. Por quê? Porque ele era albino. Albino é uma condição específica que nasce de pessoas de qualquer cor de pele, ok? Albino. Pois bem, agora vamos lá, resumindo. A gente sabe, Noé especificamente, ele era branquinho albino, ok? Isso não significa que a descendência dele é branca, de jeito nenhum. Ele era albino. Agora, outra questão aqui. Os egípcios, a gente sabe muito bem que eles não são dessa cor aqui que apresenta nos filmes. Os filmes do Antigo Egito, todo mundo branquinho, né? Branquinho, Cleópatra branquinha, né? Pele da cor do talco. Não rola, não era assim. Não era assim, Cleópatra não era assim. Os egípcios não eram branquinhos, negativo. Os egípcios são dessa cor aqui, ó. Desta cor aqui. Ponto. Agora vamos lá. Tudo isso aqui tem um motivo?
Tem um motivo. Pra gente pensar que o Messias é assim, ó, ele é branquinho, cabelinho liso, loirinho, etc, tal, feições delicadas. O Messias é um grande guerreiro, um grande rei, ok? E ele é um ancião, ele não é mais um jovem, ele é um ancião, tá? Então, por que eu tô falando tudo isso? Isso é importante? Por que eu tô falando tudo isso? Porque um dia, eu espero que nós todos aqui estejamos num tempo que a gente vai ver o Messias voltando. E aí, vai chegar o Messias descendo do céu, um baita de um negão, e você vai olhar e vai falar o seguinte: oh, será? Oh, não vai rolar surpresa, pô. Tô falando pra você pra não ter surpresa. Qual o problema? Ele tem cabelo branco, como a lã, e sim, provavelmente ele tem a pele escura. Ponto, acabou a conversa. Ele é da tribo de Judá, da tribo de Yahudá, e a tribo de Yahudá tem a mesma cor do pessoal que estava dentro dos navios negreiros, sendo vendido como escravo. Qual a cor deles? Não era branco, não era amarelo, certo? Então assim, eu não vou me surpreender, certo? E a gente precisa quebrar um pouco esses paradigmas, tá? Tudo, feição angelical, branquinho, etc, tal, né, loirinho. Vamos quebrar um pouco isso. Não sei como é que é a aparência do Messias, a gente vai ver, certo? Mas provavelmente ele tem pele escura, cabelo branco. Ok. A história foi mudada para que a real aparência do povo hebreu fosse ocultada. E isso faz parte da operação do engano. Os egípcios tiveram a cor dele trocada em filmes. Okay? Todas as imagens que a gente vê, nem é bom ter imagem, elas são de pessoas brancas. Os apóstolos são brancos, o Messias é branco, todo mundo branquinho, loirinho, com feições femininas. O povo israelita, que teve lá no deserto, tudo, eles eram branquinhos. Sei.